Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Uma satisfação muito grande compartilhar com vocês desse momento mais uma vez. Hoje, dando continuidade ao estudo, ao livro Primícias do Reino, do espírito de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo. Hoje nós vamos falar do capítulo 13, Ser Limpo. Nós vamos iniciar com a prece. Claro que agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos energeticamente, que possamos harmonizar nossos corações, colaborando para que a noite de hoje nos traga valiosas lições, agradecendo a Jesus por esse modelo, esse guia de conduta que Ele nos legou, agradecendo todas as oportunidades, todas as bênçãos, todas as dificuldades que nos impulsionam à nossa melhora. Inspira-nos, Pai, as melhores palavras, com as melhores ideias, para que a leitura de hoje se faça compreendida e sentida. Grata também a todos vocês. E vamos lá, que Jesus nos oriente e nos abençoe. Assim seja. Então, como eu disse no início, a gente vai falar do capítulo 13, Ser Limpo. E esse capítulo traz uma reflexão sobre a cura de um leproso. O que eu gosto muito nos textos de Amélia é que ela faz uma narrativa tão detalhada que a gente passa a se sentir parte do capítulo, parte da história. E aí eu me coloquei no lugar desse leproso. O capítulo fala dessa cura que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, mas também no Evangelho de Marcos e de Lucas. E eu ficava me perguntando o que faria eu se estivesse no lugar daquele homem, desesperado, corroído pela morféia. O que eu faria? Agradeceria, pediria, rogaria essa cura, reconheceria a bondade de Jesus. Amélia começa o capítulo primeiro nos indicando como estava aquele homem, como estava o ânimo daquele homem. E ela deixa evidente que antes desse encontro, ele estava ansioso e completamente esperançoso naquela possibilidade de cura. Então, quando ele chega a Jesus, ele diz: Senhor, se tu quiseres, bem podes limpar-me. Eu creio que és aquele que todos esperamos. Dize, quero. E Jesus disse, quero ser limpo. Naquele momento, o homem sentiu todas as suas chagas desaparecerem. Ele sentiu toda a melhora orgânica que a partir dali se operou no seu organismo. E as células doentes foram varridas, dando lugar a células saudáveis. E quem era então esse doente? Do que Jesus havia curado aquele leproso? Será que só da lepra? Amélia então nos apresenta o sofrimento daquele irmão. E ela diz: até ali fora um animal desvairado, caçado e foragido. Proibido de entrar nas cidades, vagava pelos campos, quase sempre misturado à farândola dos desgraçados do seu jaez. Quando afloraram as primeiras manchas roxas na pele tostada e as pústulas nauseabundas e doridas começaram a apodrecer o corpo, também principiara a morrer. Todos o escorraçaram. Os vínculos da família se arrebentaram e os sonhos da juventude converteram-se em trevas hediondas. Acossado, fora expulso. Nome, procedência, ficaram para trás. Agora era somente o imundo.
As dores acerbas lhe mataram a fé, como trucidaram todas as esperanças. Apátrida no berço de nascimento, foragido sem crime. Confundido aos animais, cobria-se com o manto das noites estreladas e os trapos infectos. E ante o açoite dos ventos e a queda das chuvas, disputava as furnas com as feras e os detritos com os cães. Perdera a faculdade de chorar, insensibilizara-se, sentia apenas sua própria dor, profunda e cruel, vergastando sem cessar. Daqui a gente observa que esse homem sofria muito mais e muito além da lepra. Ele sofria o preconceito, ele sofria o estigma, ele sofria a perseguição. A gente sabe que a morféia marcou a ancestralidade. Chegava a ponto de os leprosos, quando se aproximavam de qualquer localidade, serem obrigados a sacudir um sino ou gritarem alardeando a sua aproximação para que todos se afastassem com receio da doença. Se existisse um leproso naquela casa, ninguém passava sequer na calçada. Eles viviam num quadrante separado da cidade como animais. Perdiam o status de cidadão. Eles, embora vivos, eram considerados mortos civis. Hoje, como a gente chama, a gente diria que eles perdiam o CPF. Deixavam de ser portadores de direitos e deveres. Então, este homem, além de corroído pela enfermidade física, ele sofria moralmente. E quando ele confiou, se quiseres, pode me curar, ele depositou toda a sua fé no poder curativo de Jesus. E a gente sabe que as curas de Jesus tinham esse elemento em comum. Ele sempre dizia: a tua fé te curou. Então a gente sabe que a vontade daquele homem é um elemento essencial para que a cura se operasse. A Gênese deixa claro que ali havia, né, quando fala da cura, ele diz que ali havia o homem, né, com todos os elementos de humildade, de fé, de resignação. Ele acreditava naquela possibilidade, então magneticamente ele estava aberto a receber a energia daquele curador. Jesus é o protótipo do curador perfeito. O magnetismo de Jesus era tamanho que às vezes Jesus não precisava nem tocar para curar, e ali ele fazia uma varredura nas células doentes que eram substituídas por células sãs. Numa analogia, a gente poderia dizer que nesses tratamentos, né, de radioterapia, bombas de cobalto de altíssima potência, era assim que as curas de Jesus se operavam. Então aquele homem sabia desse poder e Jesus, comovido, atendeu àquele pedido. E o que a gente espera que aconteça na vida de alguém que recebe um presente, entre aspas, um merecimento, entre aspas também, porque adiante no capítulo os desdobramentos nos trarão surpresas. Mas seguindo então, ele apenas pergunta a Jesus, vendo o seu corpo completamente curado, ele pergunta a Jesus simplesmente: que queres que eu faça? Ele se coloca numa posição de humildade, porque a gente sabe que a doença, quando nós somos acometidos por alguma enfermidade, nesse caso a gente está falando de uma lepra, a gente sabe que as enfermidades trazem uma carga emocional e nos tornamos muito vulneráveis. E ele ali, sendo beneficiado daquele momento, ele apenas perguntou: o que queres que eu faça? Se entregou, enfim, ao mestre, ao rabi. O Evangelho segundo o Espiritismo
quando ele traz no capítulo 28, na coletânea de preces, e no item 77, a prece pelos doentes e pelos obsidiados, ele fala a respeito da doença e ele diz: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Elas são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos. E essa passagem é importante. Então, por que aquele leproso sofria tanto naquele momento? E aí, mais adiante, a Amélia vai nos esclarecer qual é a vida pregressa daquele homem. E o ensinamento final nos apresenta também lições de grande valia. E aí ele pergunta: o que queres que eu faça? E Jesus apenas responde: não o digas a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Então Jesus disse: ok, eu te curei. Vai, não diz nada a ninguém, apenas segue. Vai contar aos sacerdotes, apenas. E por que Jesus determinou que ele fosse contar aos sacerdotes? A cura de um leproso, para que o leproso retomasse a sua vida civil, ele passava por um processo de purificação que às vezes era bem complexo, às vezes envolvia oferenda de animais, para só então ele reingressar ao Estatuto dos Vivos e ser portador novamente de direitos e deveres. E aqui nessa passagem, Jesus deixa clara essa obediência à lei mosaica. Era uma determinação da lei mosaica, e nessa, como em tantas outras passagens, Jesus esclarece o quanto ele era cumpridor dos seus deveres. Então, ele nos exemplifica também essa necessidade de cumprimento das nossas obrigações. Ele fala a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E ele também fala sempre: eu não vim destruir a lei. Então, às vezes, embora Jesus conhecesse a imperfeição das leis humanas da época, assim como hoje, ele em nenhum momento pregou a anarquia e a desobediência civil. Então, ir se apresentar ao sacerdote representava também para aquele leproso uma retomada da sua cidadania, porque assim a lei mosaica prescrevia. Então, embora as leis humanas elas tenham essa imperfeição própria de quem elabora as leis, não podemos negar que ao longo do tempo elas vêm evoluindo, né? Hoje já temos legislações que tratam de direitos humanos, dignidade da pessoa humana. Nossa própria Constituição Federal é uma Constituição cidadã que elenca no seu artigo 5º uma série de direitos fundamentais. Então a gente percebe que, embora lentamente, as leis vêm adquirindo um certo grau de moralidade. Mas de que adiantaria leis se nós não nos comprometêssemos com a nossa conduta? Então, não adiantaria uma lei perfeita se no nosso dia a dia e nas pequenas coisas não formos capazes de vigiar as nossas atitudes e agir da maneira mais correta, mais digna, mais caridosa, mais cristã. Então, quando ele diz ao leproso: vai ter com os sacerdotes, ele está justamente chamando a atenção para esse nosso dever de cumprimento das leis. É importante destacar também, gente, que essa cura do leproso só se fez possível porque ele estava disposto a receber essa cura. Emmanuel diz que o médico é perfeito, o remédio também, mas se o paciente se recusa a tomar esse remédio, a cura não se opera. Mas nesse caso do leproso, nós vamos verificar adiante
que Jesus esperava muito mais desse homem. E aí Amélia prossegue. Ela diz que assistindo a tudo aquilo estavam os discípulos. E os discípulos ficaram intrigados com aquela cena em que Jesus cura, mas orienta o silêncio e que apenas isso seja dito ao sacerdote. E mais tarde, todos reunidos, eles passam então a indagar Jesus sobre aquele momento. E o primeiro foi Simão. E Simão indagou: seria necessário que o leproso pagasse o tributo? E aí nós voltamos àquela questão. Quando uma pessoa daquela época era acometida da lepra, ela saía do Estatuto dos Vivos, ele era tido como morto civilmente. Então, como ele não tinha meios de subsistência, ele também não teria como pagar os tributos. Então, eles acabavam ficando isentos do pagamento de tributo. A partir do momento que ele é considerado curado, ele retorna à sua condição de cidadão e Jesus deixa claro na resposta o seguinte: legalmente ele estava morto. Trazido à vida por mercê de nosso Pai, deverá ser reconhecido por aqueles que representam a tradição. E veja bem como Jesus entende. O tributo não entendamos como pagamento ou louvor puro e simples, mas como expressão de testemunho de reingresso no Estatuto dos Homens. Então, para o mestre, o tributo não era apenas o dinheiro, não era apenas uma obrigação. Representava cidadania. A partir do momento que ele passasse a ser produtivo, a partir do momento que ele fosse reinserido naquela sociedade, pagar o tributo significaria para ele a sensação de pertencimento àquele grupo social, e isso, obviamente, refletiria na sua dignidade, no seu modo de se enxergar enquanto ser humano. As pessoas em volta seria mais respeitado, mais acolhido. Então, não apenas na questão do cumprimento de uma obrigação, não apenas na questão monetária, o tributo seria importante para aquele homem, mas também exerceria uma importância na redescoberta da sua condição de cidadão portador de direitos e deveres. Depois de Simão, quem indagou foi André, e ele perguntou: será justa a recomendação de silêncio? Não se faz necessário que todos identifiquem os sinais da mensagem de vida para que se disponham ao reino de Deus que está próximo? É interessante a pergunta de André. Mas, mestre, a gente está nessa luta danada para implantar o reino de Deus, né? Para difundir essa mensagem, e uma cura tão importante não facilitaria esse processo? E a resposta de Jesus é de uma sabedoria proporcional à sua sapiência, à sua elevação. E ele disse: não transcorreu muito tempo, eu vos falei que sois o sal da terra. Para que serve o sal se perde o sabor? Diluindo-se no repasto, o sal se faz presente sem alarde e todos o podem identificar. Olha que lindo. A gente sabe que essa passagem que ele falou, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, vem logo após as bem-aventuranças. E qual é a função do sal que ele diz aqui? Nós não enxergamos, mas nós sentimos. O sal serve para apurar o sabor. E o sal, naquela época em que não havia energia elétrica, ele tinha também a função de conservar os alimentos.
Então, como é que essa mensagem de Deus vai ser percebida em nós? É por alarde? Amélia diz aqui: o reino dos céus não se fará notado pelas atrações externas. Ou seja, é necessário que esse homem saia propagando, ou uma mudança de conduta fará com que as pessoas reconheçam o Cristo em nós. O sal está ali misturado, nós não sentimos, nós não o vemos, mas nós sabemos que ele está ali. E assim é a presença de Jesus na vida de cada um de nós. A nossa mudança, o nosso exemplo é que farão com que aqueles que convivam conosco reconheçam que somos cristãos e que Jesus habita em nós. Então, o que era esperado é que aquele homem não difundisse aquela cura, mas que a partir daquele momento, com o Rabi, ele adotasse uma postura de vida renovadora. E aí, seguindo, ela vem explicar por que aquele leproso, sofria daquela enfermidade. E aí ele esclarece que o leproso de hoje contaminou-se espiritualmente em pretérito próximo. Ontem, soberbo e egoísta, banhou-se nas lágrimas dos oprimidos, abusando do corpo como os ventos bravios das tamareiras solitárias. Retornou aos caminhos de tormento em si mesmo, atormentado, para ressarcir penosamente. O legado que hoje recebeu é de responsabilidade antes que de merecimento. O Pai misericordioso não deseja a punição do filho rebelde ou ingrato, mas a sua renovação. Essa passagem, ele remete, a gente lembra logo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a justiça das aflições. E aqui ele deixa claro que se as aflições dele não têm causa na vida presente, elas têm a sua explicação na sua vida pregressa, no seu pretérito de equívocos. Então, aquele homem estava sofrendo as consequências, a lei de causa e efeito dos seus equívocos anteriores. E Jesus disse: é mais que o legado que hoje recebeu, aquela cura, traz uma responsabilidade para ele. E é justamente essa mudança, essa percepção de que uma vida exultaria dali, de que novas possibilidades, novas oportunidades, e Jesus faz isso conosco todos os dias. Nós também somos doentes, carregamos as nossas chagas, e a cada contato com o Evangelho do Cristo, embora nós estejamos lendo as palavras, isso aqui é um contato com Jesus. A cada instante que oramos, é um contato que temos com Jesus. E a cada momento que nos alimentamos dessa palavra, uma cura se opera em nosso espírito. Então, Jesus esperava que a partir daquele momento houvesse uma retomada de rota, porque a dor que aquele homem sofreu é um alerta. A gente sabe que a dor no corpo físico, ela vem para alertar do perigo. Se nós não sentíssemos dor, a lei de preservação estaria sob risco. Por quê? Nós colocaríamos uma mão numa água muito quente e não sentiríamos, nós fraturaríamos um membro e não sentiríamos. Então, a dor, ela tem um caráter de proteção. E assim como a dor física, a dor espiritual também, porque a lei é uma só. A lei é natural. Então, a dor espiritual, ela também traz esse alerta de que algo está errado e de que precisamos retomar.
Tem Haroldo, ele conta a história de que uma história de alguém que foi abastecer num posto de gasolina, ele falando que às vezes nem sempre o doente quer ser curado. E a gente observa que nas curas realmente Jesus perguntava: que queres que eu faça? E ele conta que quando essa pessoa parou para abastecer o carro, tinha um cachorro uivando muito. Uivava, e a pessoa desceu, foi numa loja de conveniência, voltou e esse cachorro não parava de uivar. E então perguntou ao frentista: por que esse cachorro uiva tanto? E aí o frentista respondeu: ele está deitado num prego. Mas por que ele não levanta? Ele respondeu: dói o suficiente para ele uivar, mas não o suficiente para ele levantar. Então a pergunta já doeu o suficiente? Para aquele leproso, Jesus entendeu que já havia sido doloroso o bastante. E aquela cura então representaria algo novo. Nós somos espíritos e esse desvio da rota há de acontecer. Somos imperfeitos. O pecado, numa tradução que até o próprio Haroldo também traz, ele diz, é um desvio do alvo. É como se nós viéssemos com um GPS de fábrica, Sabemos que as leis divinas, elas estão impressas na nossa consciência e por algum momento nós ignoramos o caminho traçado por esse GPS. Então desviamos a rota. Até que em determinado momento vem esse alerta. E aí nós somos chamados a refazer, a retomar o caminho certo. E a todo instante isso acontece em nossa vida. Aconteceu com aquele leproso, está acontecendo nesse exato momento com a humanidade. Somos chamados à retomada, à observância do que realmente importa, à observância dos nossos reais propósitos nessa experiência. E Jesus, para esse leproso, de quem era esperada essa renovação, essa retomada, Jesus diz: nem todos, porém, podem isto compreender. E por que ele fala isso? Amélia nos esclarece. Nesse momento, lembremos que a orientação de Jesus foi que ele não guardasse o silêncio e fosse apenas ter com os sacerdotes. Nesse momento, apalpando as carnes refeitas, exibe o corpo aos curiosos e fala sobre aquele a quem desconhece com alegria e leviandade. Ela diz aqui que ao invés de guardar, ele saiu propagando a sua cura. E ele diz, fala sobre aquele a quem desconhece. Amélia refere. O que é que isso quer dizer? Observemos que no início, esse leproso reconhecia o poder curativo de Jesus. Ele sabia da capacidade do mestre. Mas ele não tem noção da verdadeira cura que Jesus queria operar na vida dele. Quais os propósitos que Jesus tinha na vida daquele homem? Ele desconhecia que Jesus, muito mais do que curar seu corpo, desejava curar sua alma, porque Jesus não era médico de corpos, a gente sabe. Todos os corpos que Jesus curou desencarnaram. Jesus queria, a partir dali, curar almas. Jesus queria levar uma mensagem de esperança para aquele sofredor. E Amélia continua. A cura mais importante não a experimentou. É aquela que não se restringe à forma, e sim ao espírito. Lavada a morféia, ele continua leproso. A verdadeira cura do espírito, ele não experimentou. Acautelai-vos do contágio das misérias que os olhos não veem, mas que entenebrecem a razão e perturbam o coração. Emmanuel tem um texto sobre isso, quando ele fala justamente dos acidentados da alma.
ou dos acidentados do espírito. É no livro Estude e Viva, o capítulo 17. E ele faz justamente essa reflexão. Quantos nós encontramos bem vestidos, pele perfeita, aparentemente são, mas que são acidentados do espírito? Que cuidado e que atenção precisamos ter com esses irmãos? Então, embora ele chama a nossa atenção que, embora devamos nos preocupar com aqueles que sofrem das moléstias do corpo, precisamos também envolver os nossos olhares para aqueles que são acidentados do espírito. Porque a chaga do corpo é visível e a chaga do espírito nem sempre. E isso é tão claro no mundo de hoje, nos tempos de hoje, que embora exista muita gente que diga ter fé, falta a parte da fidelidade, que é um corolário. Então, quando a gente tem fé, mas a gente não guarda a fidelidade àquele modelo, isso justifica o uso enorme de antidepressivos, o número alarmante de suicídios. Porque nós entendemos Jesus, entendemos a força e o poder, mas não o temos como guia e modelo. Não insistimos naquela conduta, não insistimos em seguir aquele modelo, aquele paradigma que nos fortalece e que nos faz ter a certeza de que tudo passa. Então, não é necessário desespero, tudo passa. E ele diz que aquele homem, embora esteja curado fisicamente, permanecia doente, vaidoso. Simão, mais uma vez, inquiriu: Rabi, se o doente não se pôde beneficiar com a cura, ter-lhe-ia sido esta de utilidade? Então, será que foi uma boa ideia realmente curar esse leproso que não soube entender o que aquilo representaria na vida dele? E essa última fala de Jesus é para fechar, né, essa resposta do mestre. Ele diz: Simão, o reino dos céus é uma mensagem de amor para todos. Desalentados e sofredores, atormentados e enfermos, todos receberão o convite de acordo com as suas necessidades. Então, aquele leproso foi convidado. A nós compete espalhar as dádivas de luz e bênçãos, sem a preocupação imediata de como serão recebidas e utilizadas. Cada coração é responsável pelas sementes que recolhe. Fruindo a dádiva de luz, pode escolher onde entesourar as esperanças. O sol espraia a vida em todo lugar, indistintamente, e embora o pântano continue pútrido, o astro-rei insiste sobre o seu dorso, semeando a esperança, onde a peste e a morte se agasalham. Então, qual é a mensagem de Jesus? De esperança e de responsabilidade. Façamos a nossa parte. Sejamos essa luz que pode entrar nos pântanos, mas que não se contamina. Todos nós temos as nossas enfermidades. Então, onde está a nossa lepra? Onde está a nossa cegueira? Onde está a nossa paralisia? Onde estão os nossos demônios? Essa mensagem diz: o nosso papel é fomentar o bem. O nosso papel é espalhar a mensagem. O nosso papel é exemplificar a bondade, a caridade, espargindo amor. Se frutificar, ótimo. Que seja esse o nosso propósito. Mas isso nós não podemos controlar. Podemos controlar as nossas ações. As consequências, aí vai depender de cada um.
Então não julguemos a estrada do outro, cuidemos da nossa própria jornada. Então essa mensagem do capítulo 13, ela nos traz esperança. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse mesmo item 77 da coletânea de preces, ele diz que Jesus nunca quis, não quer que os sofrimentos sejam eternos. Ele diz que o Pai não quer a punição dos seus filhos, tanto que ele permite que os instrumentos de cura cheguem. Mas ele deixa claro aqui que, além do medicamento físico, nós temos que utilizar em nosso favor, para a nossa verdadeira cura, o poder do magnetismo. Então, vamos aliar uma fé à nossa conduta, à nossa energia, e certamente o Pai misericordioso estará sempre nos protegendo, nos amparando, para que a nossa cura interior, muito mais do que a cura física, mas a cura espiritual, aconteça. Então, que estejamos sempre firmes e confiantes nessa proposta que Jesus tem para a nossa vida. E mais uma vez agradeço a atenção de todos, rogando que tenhamos uma semana de muita paz, uma noite tranquila, agradecendo mais uma vez a Deus, aos benfeitores da espiritualidade. Todos eles nos permitem esse momento, que possamos alimentar essa vontade de cura. Sabemos que somos aprendizes, que vamos nos equivocar, Pai, mas que estejamos sempre dispostos a reparar, a retomar a nossa rota. Às vezes ainda estamos primários nas lições, e a prática diária, insistente, certamente nos tornará melhores. Então, obrigada, Deus, por tudo. Gratidão sempre. Sintam-se todos abraçados, recebam a energia do nosso passe virtual. Até a próxima, que seja breve. Tchau, gente. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.